queridos irmãos. Como nós estamos vivendo assim um momento muito difícil, um tanto triste, momento de transição, onde nós sentimos angústias, incertezas, dúvidas, onde desconhecemos o que pode nos acontecer nas próximas horas. Então, lembrei logo que o melhor tema seria Jesus. Não tem outro tema que nos leve mais harmonia do que Jesus, né? Onde nós poderíamos, então, encontrar uns instantes de harmonia. Eu convido, então, os queridos amigos, companheiros do Centro Espírita, companheiros que nos escutam, irmãos, que entrem em sintonia nesse momento com Jesus. E vamos pensar assim nesse Jesus com perfume doce, inebriante de caridade. E vamos pensar com Jesus com suas vestes brancas, alvas, Ele nos trazendo a paz, nos trazendo a tranquilidade, nos trazendo o amor. E esta palestrinha nos lembra Jesus quando Ele escolheu os discípulos. Então vamos conviver nesse momento, lá no lugar onde Ele convivia com esses discípulos amados que Ele convidou. Vamos transportar totalmente para esse início, onde quando Ele inicia o convívio com os apóstolos amados. A fraternidade, esse é o tema. Foi ditado por Amélia Rodrigues e o Divaldo, então, psicografou para nós. Aqueles eram dias diferentes de outros que aconteceram no passado. A psicosfera reinante era semelhante a um campo de batalha. Entretanto, transformara-se em um jardim na qual a primavera sorria flores e nos terrenos áridos espalhava-se o perfume no ar. Jesus estava com eles, mas eles não o conheciam. Não tinham sequer a dimensão da oportunidade, o grandioso significado que eles fruíam naquele momento. Por quê? Eram homens simples, rudes, acostumados às labutas do mar e das demais profissões a que se aferravam. As suas aspirações não diferiam das que pertenceram a seus pais. Quem era pescador, de pescador descendia, e para o filho aspirava a mesma profissão. E assim por diante. De Betsaída, ou casa da pesca, assim de Cafarnaum, vieram alguns deles, cujo ofício também era tirar as redes ao mar. E agora o que de fazer? Deveriam estirar essas redes no imenso oceano da humanidade, a fim de colherem mulheres e homens para o reino dos céus. E isso tão pouco eles tinham a ideia de que se tratava. E certo, isto sem dúvida, que amavam aquele admirável rabi que os convocara. Convocara sorrindo, cantando, uma suave e doce melodia que não se encontravam acostumados. Nunca haviam escutado uma voz igual, meiga, doce, experimentando assim uma convivência como aquela. Alguns não se conheciam até o momento em que foram convidados, embora outros já fossem amigos
e companheiros da tarefa diária. No entanto, formaram um grupo gentil, afetuoso, com algumas dificuldades, é claro, no relacionamento, como seria de esperar, é claro. Enquanto ele falava, havia entre eles um clima de serenidade, de muito carinho. Era uma estranha paz, era comovente, sentiam um bem-estar que os vestia de alegria e a vida não os afligia. Os seus pensamentos e conduta pertenciam às praias, às pequenas contendas do comércio e principalmente às preocupações domésticas em torno do peixe e do pão de cada dia. E com o convite de Jesus, repentinamente tudo se modificou. E ouvindo-o, passaram a anelar por grandes momentos, uma amplidão imensa pelos complexos acontecimentos que eram além da sua região. Pelos infelizes que agora se davam conta que sempre haviam existido, mas eles eram acostumados à sua miséria, nunca perceberam. Entendendo a extensão do seu drama, das suas necessidades e, acima de tudo, de que eram seus irmãos. Alguns eram mais compadecidos e até ajudavam este ou aquele. Porém, agora, na nova ordem, passaram a ter importância, adquiriam significado, porque seu mestre os elegera, convivia com eles, dialogava, ensinava-os a viver e a erguer-se do estado abjeto, aquele estado feliz que eles viviam, com simples mudança de pensamento de como encarar a existência e de sobrepor-se ao desespero. Sem dúvida, tratava-se de uma completa revolução. Era muito diferente. Era especial, na qual a ralé adquiria cidadania sem qualquer desprezo pelos opulentos e pelos extravagantes, que uma outra vez também se aproximavam deles, se acercavam curiosos, até zombeteiros, interessados ou mesquinhos, mas eram todos tratados com gentileza. A canção de amor e o seu cantor, meigo, doce e suave, passaram a ecoar pela região do mar. Depois, a canção dos montes e outras tetraquias que se dividiam, cada uma das 4 partes, províncias, governos, em que se dividiam alguns estados. E de todo lugar possível buscavam para uma outra necessidade. E ele cada vez mais se fazia belo, doce e meigo, mais sábio e mais misericordioso. Entretanto, para muitos, se tornava mais difícil de ser entendido no que dizia. Quase sempre, nos grupos sociais, os indivíduos fecham-se, parecendo temer as invasões dos estranhos que lhes possam perturbar os hábitos e as ambições. Aquele grupo que o mestre conduzia não era diferente. Tratava-se de criaturas humanas,
com as suas grandezas, mas também com as suas limitações. Para não dizer misérias, é claro, misérias morais. Era um homem simples, embora espíritos preparados momentaneamente que eram envoltos na ignorância. À medida que se faziam mais conhecidos, não podiam dominar os velhos hábitos, a da censura, dos ressentimentos, das invejas, das pequenezes espirituais por onde haviam transitado, discutiam por mínimas coisas, disputavam a ternura do amigo, sem saber como fazê-lo, e censuravam-se reciprocamente e invejavam-se uns os outros, cada qual se acreditando ser merecedor de atenção, de mais cuidados, como eram dispensados a João, por exemplo, o jovem filho do trovão, e a Pedro, em cujo lar ele se hospedava quando se encontrava na região. Sem que se dessem conta, dividiam-se emocionalmente, embora juntos. Por que será que João parece preferido? Se indagava. E que tem o Pedro que nós outros não possuímos? Perguntava Tomé, na sua austeridade. Não temos sido todos legais e atentos com ele? Inquiria Barnabé. E discutiam, apontando os defeitos um dos outros. A situação tornou-se ainda mais difícil quando uma amiga equivocada passou a comparecer às inesquecíveis reuniões do entardecer das luzes no lago, nas cercanias das cidades. Não era ela uma mulher condenada? Como conviver com o grupo, se por lei deveria ser punida pelos hediondos comportamentos que se permitia? Era tão atrevida, diziam a meia voz, que se encorajara a adentrar na casa de Simão e até banhar os pés do mestre com perfumes e com lágrimas. E enxugava os pés do mestre com os próprios cabelos. Por que tudo isso? Porque o mestre aceitava entre eles e até lhes tolerava a presença em momentos que só eles estavam reunidos. Por quê? Por que só eles, homens? E aquela mulher, por quê? Se perguntava. A situação complicava à medida que o tempo transcorria na ampulheta dos tempos. Aconteceu em um dia em que vinham excitados, contrariados, nervosos pelo caminho, e encontrar Jesus, eles conhecendo, sentiu que estava algo irritado. Estavam exaltados, de mau humor, e ele, como conhecia perfeitamente já o grupo, sentiu que algo estava acontecendo. E o doce olhar do amigo, sereno, calmo, tranquilo, desceu sobre eles com imensa ternura e desnudando-se. E sentiram-se constrangidos, enquanto Jesus, com sua voz terna, meiga, os interrogava. Que vinham discutindo pelo caminho? Por que estão tão irritados? O que aconteceu? E envergonharam-se das mesquinhez.
E mais ainda quando ele lhe disse: quem desejar ser o maior, que se faça ser o menor. Estavam desmascarados. O amigo conhecia-os, sim, e apesar disso, os amava. Ele então prosseguiu, explicando: não é difícil ser grande no reino do meu Pai. Basta ser somente o maior servidor e ser o melhor amigo em seu mundo. Apagando-se no anonimato do bem, adquire-se o requisito para ter o nome escrito no livro dos céus. Todo aquele que se exalta já goza da vaidade e da ilusão, tornando-se humilhado depois, quando contemplar na glória aquele que foi desconsiderado. Quem anela pelo planalto deve caminhar com segurança na planície. A conquista da paz interior é conquistada mediante a compreensão do próximo, das suas dificuldades, dos seus desvios. Ele não pede para ser julgado, censurado, não, mas ele suplica a ocasião de ser esclarecido, amparado. Todos aqueles que se encontram bem já ultrapassaram o vale, o desconforto, da aflição, estando em condições de amparar quem caminha na sombra da ignorância. Na construção da verdadeira amizade, é indispensável que se pense nos irmãos, aqueles irmãos que ficam esquecidos na retaguarda, a fim de que a sementeira da bondade assinale os esforços da iluminação. O próximo, portanto, começa entre aqueles que estão mais perto um do outro, a fim de ser encontrado a distância na estrada do abandono. Eu vos convido, meus queridos irmãos, eu vos convido a aprender a servir. Jamais fruir na terra, a socorrer ao invés de procedimentos julgadores que apresentam culpas alheias. Quem vem a mim necessita de acesso à paz. E eu sou a porta das ovelhas. Estai atentos, pois, que são muitos aqueles que aspiram ternura, com as mãos transformadas em cabos ferrentes. Desse modo, se não fordes capazes de vos amardes uns aos outros, num pequeno círculo de corações, como podereis estabelecer o primado da misericórdia por toda a terra? Faz-se natural silêncio. A sua cantilena de bondade deixou-os completamente nus. Apresentava notas de melancolia e de júbilo, de modo que não se sentissem repreendidos, mas orientados, adestrando-os na legítima fraternidade. Jesus os preparava para os testemunhos do porvir, que não seriam evitados.
Esse tema foi escolhido, foi recebido por Divaldo em 9 de agosto de 2019 na Bahia. Mas ainda Jesus nos fala aos corações. Vejam como é importante e que se coloca bem no nosso período que nós estamos vivendo. Jesus nos diz assim: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação. O mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados de vossas almas doloridas, possam ser a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor e invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. O Espírito da Verdade, por Deus, 1861. Vejam bem, meus queridos companheiros, amigos, se nós não estamos vivendo quase o mesmo período, quase o mesmo tema que Jesus quando escolheu os discípulos. E hoje, talvez, ao passar essa pandemia, esse horror que está acontecendo, nós seremos os escolhidos apóstolos de Jesus, para esclarecer ainda aqueles que ignorantes não conseguiram ainda entender o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro Jesus, esse Cristo meigo que nos ama e que nos traz cada vez mais o seu carinho, a sua força, o seu amor. Que Deus nos proteja e que nós possamos estar preparados para a grande missão após todo esse momento, após todo esse período. Obrigado, queridos.